Eita que o homem chegou. No programa de hoje, o consagrado arqueólogo, teólogo e professor. Quem viveu aqui, viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Mas aquele era papai. Criador do primeiro museu de arqueologia bíblica da América do Sul. E a gente vai construindo as peças de um quebra-cabeça vasto, que significa a história antiga. O homem que manja muito sobre a Bíblia, o sempre gente boa. Com vocês, Rodrigo Silva. Tá aqui o nosso querido Rodrigo Silva, já sócio aqui do programa, que veio lançar pra vocês alguma coisa aqui, sempre que você traz aqui. Aliás, você me deu uma bíblia maravilhosa lá, um case depois muito legal. Eu vou trazer um pra cada um aqui de Aí vocês. sim, legal. Valeu. É porque Gostei aqui foi o seguinte, eu esqueci em casa e trouxeram agora de motoboy. Pra quebrar um pouquinho esse clima tão pesado aí de Supremo, não sei o quê. Isso aqui é um livro de devocionais, as Descobertas da Fé, que eu lancei, onde cada dia a pessoa pode ler uma passagem da Bíblia e fazer uma meditação ali, um devocional. Ó, que tem bacana. uma por dia, 365 durante o ano. Então, são reflexões que o pessoal não tem tempo e a gente precisa de refletir sobre a vida. Adorei. Então, Um livro de Descobertas da Fé. reflexão. Um por dia. Então é o seguinte, ó, tá aqui, ó. Descobertas da Fé, eu já saquei. Todo dia você abre, tá aqui, ó. Ouvir e obedecer. Exatamente. Aí você tem aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é o Apocalipse 3:6, tá aqui, ó. Pra vocês, depois tem Iluminando Esse o é o Mundo. seu, viu? Inclusive, depois eu trago da galera aí. Legal. Sim, eu gostei, Aí. gostei. Pode abrir em qualquer página, inclusive. Qualquer página. Se você não quiser seguir, tem um por dia, mas se você quiser Não, abrir mas tem a data aleatoriamente... aqui, 8 de janeiro, que é uma quarta-feira. Os falsos benefícios da raiva, por exemplo, 7 de janeiro. Quais são os falsos benefícios da raiva? É bom ler, não vou dar spoiler. Não? Não, posso dar vários aqui. Você sabe que a raiva é um... A raiva impulso? É um impulso. Motriz. Só que tem que tomar cuidado. Ferreira Goulart dizia, às vezes temos que escolher entre ter razão e ser feliz. No trânsito, você tem razão, o cara tem uma arma e um doido. Quem tem mais a perder? Então, assim, não é questão de ser sangue de barata, mas até que ponto vale a pena brigar por uma coisa? Então, tem muita gente que fala assim, Rodrigo, eu não tenho tempo, já sai correndo e tudo. O pessoal está perdendo aquele contato com família. Então, um por dia, a pessoa lê ali, tem uma passagem, um comentário que eu faço. Ele pode, se for religioso, ele pode fazer uma oração com a família, com os filhos e sair para o trabalho, ou durante a noite, enfim. Ou sentar com a família e discutir aquele... Exatamente. Cada dia eu faço uma provocação intelectual aí, gosto dos falsos benefícios da raiva, nas datas Dia das Mães, Dia dos Namorados, tem uma reflexão especial. E foi uma maneira que eu tive de contribuir com a sanidade espiritual, mental das pessoas. Porque o Cristo era aquele negócio, né, de ser manso e humilde, né? Exatamente. Que é o princípio que as pessoas não conseguem entender, esse princípio do cristianismo, né? O manso e humilde as pessoas confundem. E qual que é o significado disso? Exatamente. Que às vezes o pessoal pensa que é sangue de barata, é brigar por tudo, né? Então eu coloco o Cristo, tem muita coisa de arqueologia também, eu coloco dentro do contexto da época para o pessoal entender e aplicar para a própria vida. Ou seja, é a minha contribuição para a sociedade. Pô, muito bacana, viu? Por isso que você é um cara legal, um cara que a gente gosta e faz questão, viu, Rodrigo? De trazer... Ó que ideia bacana. Tá à venda nas livrarias. Tá, mas fica mais fácil o pessoal procurar, se colocar lá CPB, Casa Paulo Bravo, né? Tá. cpb.com.br. Vai aparecer, de cara lá. Ou então nas minhas redes sociais. cpb.com.br cpb.com.br você já entra direto. Já entra lá e eles mandam para sua casa em qualquer lugar. Ah lá, já apareceu lá, ó. Tá, cpb.com.br e aparece o primeiro lá, você clica, chega na sua casa aí e espero que você goste da leitura. E o museu é lindo, hein? Que bonito. Eu vi pelo Emilinho lá, umas fotos. Nossa, parabéns. Faltou vocês irem lá. Aliás, sabe que na porta do museu tem um painel. Eu vi, tem um agradecimento. Pô, obrigado. Ao Pânico ali. Que a única coisa ruim do museu é o agradecimento ao Pânico. É o nosso nome. Que as pessoas viam para falar. Mas ele colocou pequenininho para andar. É bom deixar bem pequenininho. Tem gente que vai na porta, vem e volta. Deixar bem pequenininho, tá aí, ó. O Museu de Arqueologia Bíblica. Fica lá em Engenheiro Coelho. Que é perto ali na região ali de Campinas, né? Isso. Eu tô 50 quilômetros de Campinas, perto de Paulínia, Olambra. O seu filho foi lá, não é difícil, não. Nossa, eu vi
dia só. Aliás, falando no museu, e essa história do vaso que quebrou lá em Jerusalém, gente, cara? Eu gelei quando eu vi aquilo ali. Porque uma criança, né? Tem um vaso daquele no nosso museu aqui. Tem um igual aqui. Só pra explicar pra audiência, né, Rodrigão? Valorizou o seu. Valorizou o meu. E o menino encostou no museu de Haifa e quebrou. De raiva? De Haifa. Uma região. Mas olha, sabe que o final da coisa foi até interessante. Olha o que o pessoal fez. Esse museu de Haifa tem o que está no nosso museu no Brasil, ele está dentro de um vidro. Tá. Mas lá eles têm outros vasos como esse. Lá não é tão raro assim. O pessoal coloca raro, mas não é tão raro assim. É um museu, um vaso realmente de pelo menos 2.800 a.C., 3.000, eu tô falando 5.000 anos atrás. Só que o menininho tava assim, quando a mãe distraiu, ele foi querer ver o que tinha dentro. Nem tinha 4 anos. Quebrou. Foi aquela situação. E a mãe ficou muito sem graça. O pai falou, eu pago, o que faz? Aí o museu viu pelas câmeras de segurança que foi realmente um acidente. E o próprio museu deixou. Sabe o que eles fizeram a ação? O museu, que o menino ficou apavorado, criou um trauma na criança. Eles chamaram a criança depois lá. Pra quebrar os outros. Quebrar o museu inteiro. O perigo. Quebrar tudo. Dependendo do menino, pode ser. Mas eles chamaram o menino lá e com a restauradora deram a oportunidade pro menino ajudar como é o processo para colar. Que legal. Aí tá vendo? Essas coisas acontecem. Mas a gente tá aqui para te perdoar. E o menino, assim, ele também tinha um jarrinho na casa dele, ele levou de presente pro museu. Sabe? Então ficou um negócio até bonito. Fala assim, olha, que a vida é isso. A gente erra. Sim. Sabe? E conserta. Alguém falou certa vez que quem criou a borracha foi o sujeito que mais entendia a natureza humana. Sim. Vai errar muito, né, pra pagar. Deixa eu só fazer um break rapidinho pra rede de rádio. Rodrigo Silva tá aqui com a gente. Vou passar mais uma vez o endereço. Entra lá no Instagram do Rodrigo Silva Arqueologia, tá aqui nas redes sociais. Faz o break aí, Reginaldinho. Vamos lá, só pra rede de rádio. E a gente continua nas plataformas. Pergunta? Eu queria perguntar pro professor a descoberta onde Jesus foi julgado. E quais são as referências para saber que realmente é aquele lugar? Bom, quem vai a Israel num passeio turístico normal vai ser levado pelo guia para um lugar chamado Etiomo, lá dentro da cidade velha. Eles mostram um pavimento de pedra e falam, foi aqui que Jesus foi julgado, aqui era a Fortaleza Antônia. Só que isso nunca foi respaldado pela arqueologia. Foi você que foi para Israel, não foi? Foi. Você chegou a ver esse lugar da Fortaleza Antônia? Eu não fui. A Fortaleza Antônia, na época do templo, era a fortaleza onde os soldados trocavam a guarda. Ali não tem nenhuma estrutura palaciana. Não faz sentido Pilatos ir julgar Jesus ali. Já que a gente está falando do Supremo, seria como se um ministro do Supremo viesse julgar alguém numa penitenciária. Não faz sentido isso. Jesus tinha que ser levado para um tribunal lá no palácio. E o palácio de Herodes e usado por Pilatos fica do outro lado da cidade. É como se esse lugar que eles mostram fosse esse carrinho aqui, no mapa da cidade. O palácio está aqui atrás. Não faz sentido. E foi descoberto agora, Shimon Gibson e outros arqueólogos, Ronnie Hyde, que do lado de fora você tem uma escadaria no muro, do lado de fora da cidade, que não liga nada a lugar nenhum. Olha isso. Mas Flávio Josefo, que é um historiador judeu do primeiro século, ele descreve a região ali, e ali havia uma porta, a porta dos essênios, que dava certo. E ali você tem uma plataforma, e era ali o local do julgamento das pessoas. Olha isso. Então, ali, do ponto de vista arqueológico, é o lugar mais correto de Jesus ter sido julgado. O problema turístico é que isso desmonta por completo, por exemplo, a tal da Via Dolorosa. Que é a Via Sacra, né? Que é onde ele foi com a... Exatamente. E que não você muda totalmente... Não tem embasamento nenhum aquela Via Dolorosa. Eu sempre falei, gente, olha, eu respeito a fé de todo mundo que vai para Israel e tudo, mas a Via Dolorosa não é o chão pelo qual passou Jesus. É muito louco. Inclusive tem gente que mora nessa região até hoje, né? Sim, dentro da cidade velha, muita gente mora e tudo. Mas a Via Dolorosa, do ponto de vista arqueológico, não é o lugar por onde Jesus passou. Jesus foi alguma coisa bem distinta dali, não tem nada a ver. Então, em Israel, quando você vai, você tem que tomar... eu sempre, quando vou com grupos, eu faço 3 diferenças. Eu falo, quando eu falar tradição, é uma maneira educada de falar que é quase mentira. Tradição, né? Tradição disso. Quando eu falar possibilidade, é como se falasse assim, olha, se no futuro falasse assim, a Jovem Pan foi em algum lugar aqui da Paulista. A gente só tem fragmentos de história. Olha, a Jovem Pan pode ter sido aqui
pode ter sido lá na cabeceira da Paulista, pode ter sido no final dela, foi em algum lugar por aqui. Quando a gente fala X, é o X do mapa do tesouro. A chance arqueológica é acima de 90%. E há muita situação de X em Israel, inclusive descobertas recentes agora do mês de agosto. Então, agora foi o que descobriram lá? Tem várias coisas, por exemplo... Salomão... descobriram um fosso. Eu não sei se eles têm a imagem do fosso aí que foi descoberta. A imagem do fosso, eles descobriram esse lugar já estava sendo escavado na época de Kathleen Canyon, nos anos 1950. E ela descobriu ali, esse lugar aí, olha, esse fosso, aí não sabia o que era isso. E a Kathleen Canyon não descobriu muito. Mas agora, no Givat Parking, eles fizeram uma nova investigação ali e descobriram que esse lugar era uma zona de proteção entre a cidade de Jerusalém. Olha lá, olha. A parte de baixo é a cidade de Jerusalém que Davi conquistou. A parte de cima foi o que ele comprou onde estaria o templo. E muitos críticos da Bíblia diziam que Jerusalém nunca foi o reino unificado de Israel. Só que a data desse fosso coincide com a época de Davi e Salomão. Olá. E isso aqui é uma descoberta, olha, que está provando, olha o fosso onde ele ficava. O que está abaixo da linha foi Davi que construiu. O que está acima foi Salomão. E está batendo exatamente com a arqueologia bíblica. Você sabe que nós, no NASP, estamos fazendo escavação em Israel. Inclusive, a última vez que eu estive aqui, eu estava para ir para a escavação. A gente está escavando em Laquis, que é uma cidade ali perto de Jerusalém. Laquis era a maior cidade de Israel, de Judá, depois de Jerusalém. E o que nós estamos descobrindo lá, junto com o professor Joseph Garfinkel, da Universidade Hebraica, são elementos que comprovam o reino unificado de Davi. Coisa que muito crítico da Bíblia fala que é um mito. Não existiu o reino unificado. E essas Isso coisas que é louco, montando né? que Isso que é louco. É provável. Não é uma coisa assim de... Né? É provado, sabe? Ô, Rodrigo, deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu quebrei um vaso também, viu? Eu tinha acabado... Eu descobri isso aí. Como é Pires? Isso aí tem 2.400 anos de existência. Eu tinha acabado de descobrir nessa hora aí. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Por exemplo, que nem você tem aí, você fez esse museu, há anos você tá... Desde 1998. Tem esse museu aí que você que está em São Paulo, você que está na região, aí você pode conhecer. Mas a pessoa, você leva um grupo, se eu quiser ir com você, e lá, o que você mostra para mim lá em Israel? Olha, veja bem, quando eu vou, aí depende, se eu vou com um grupo de alunos, a gente vai para escavar e a gente abre, inclusive ano que vem eu vou escavar de novo. Se alguém quiser escavar em Israel comigo, fica atento às minhas redes sociais, porque essa semana... Tá na rede social o caminho. Eu fechei com a Universidade Hebraica, eu posso levar até 30 alunos. Caramba. Se eu não preencher com alunos do NASP, eu posso levar mais 10 pessoas, não tem problema. Entendi. Aí a gente vai para escavar, e é trabalho de escavação mesmo, e ensinar, eu dou palestra à tarde, isso é uma coisa. Quando vai com um grupo turístico, aí o que eu faço? Eu crio essas regras que eu falei com vocês, inclusive a Aline... Ela é demais, Aline. Tem a manha. A Aline, esse novembro agora eu vou com a Dali Turismo. Então ali a gente eu fujo um pouquinho do roteiro do turismo, e eu procuro que seja um momento de aprendizado, porque eu dou aula de arqueologia em loco, cultura, porque é uma investigação da antiguidade tremenda. Só no Museu de Israel eu fico 4 horas com um grupo lá dentro. E também espiritualidade para quem quiser. Porque 4 horas no museu eu não aguento. Eu tô fora. Pois olha, eu já tô fui fora. com gente que não aguenta e fala assim, passou tão rápido. Você pisa na história, Emílio. Você vai... 4 horas no museu. Você dividiu de Você não vê o tempo passar. O Rodrigo ficou lá na praia, lá. Você foi com a Aline, inclusive. Ela me mostrou o túmulo de Davi. Eu passei por todos os lugares. Então fiquei ficou na praia ali. Mas ela falou que você reclamou lá. Reclama muito. Não, mas ela tem um repertório absurdo. Eles complementam, né? Sim, a Aline é muito minha amiga. Aliás, um abração pra Aline aí. Ô, Rodrigo, esse lance da arqueologia, uma dúvida que eu tenho é como que funciona essa questão? Você, há indícios que é uma região, sei lá, ou lá ou aqui no Brasil, tem coisas a ser descobertas. Como que funciona a questão? Você precisa pedir autorização para quem? Para escavar? Para quem é dono do terreno? Ou precisa... como que faz essa questão? Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Israel, diferente do Brasil, é um país que tem uma história milenar. O Brasil, você encontra uma coisa de 300 anos, já é muito antigo. Lá eles nem dão bola mais, porque eles estão falando de milhares de anos. E o país é pequeno. 62% do território de Israel são desertos. Então as cidades ficam concentradas em 38% do território. E você meteu a enxada ali, você pode achar alguma coisa? Então como é que os achados acontecem? Letra A, suspeita. Aí a gente faz prospecção de território.
Será que tem resto de cerâmica aqui? Alguma coisa? Se você já tem pedras, alicerces para fora do terreno, você chama de Hirber. Se você tá tudo escondido, é Tel. Outra maneira que pode acontecer, vai construir um prédio, o camarada colocou uma rodovia, encontra um assentamento antigo. Sim. Aí faz a arqueologia de resgate. Certo. Para ver se aquilo ali é importante, se é relevante, se não é. Aí começa o período de escavação. Tem escavações aí que já estão há anos. Por exemplo, o sítio que estamos escavando lá em Laquis, ele já é escavado desde 1940. Caramba. 38 para ser mais preciso. E a gente continua descobrindo coisas. É sempre no verão que escava. E há também as leis. Por exemplo, aquele vaso que eu encontrei ali, aquele pote, ficou lá. Eu não posso trazer. Os que estão no museu são objetos de outra legislação que Israel determinou. O que for encontrado até 1978, que estiver em coleção privada e que não for restos humanos, inscrições, ossários ou coisa assim, podem ser vendidos desde que legalmente. Então a gente consegue ir comprando essas coleções em leilão. E pelo menos os que vieram de Israel, todos têm como se fosse não um chip, chassi de carro. Sim. Tem uma fotografia, um número, Israel sabe que está no Brasil, que foi eu que retirei. Tem um controle, né? Tem esse controle. Tá tudo o ali. seu museu tem muita coisa legal, né? Tem mais de 3 muita mil coisa peças. legal. Esse museu aqui, ó, no estado de São Paulo, que você pode... Tá aqui, ó, tem um site do museu, mab.unasp.edu.br. Gente, tem muita coisa. Você falou de Israel, os rabinos que já foram lá choraram. Eu imagino, fiz tem muitas agora, réplicas, né, que você fez. Nós tivemos agora a lembrança da destruição do templo. Que legal. Eu fiz uma live lá com o Rabino Ventura. Ele se emocionou. Nós temos pedaços da história de Israel que vocês não imaginam. Impressionante. Inscrições da destruição de Jerusalém. Tem peças lá da destruição de Jerusalém originais. Então é uma coisa séria. E a gente produz também material acadêmico. Por exemplo, nós vamos ter um congresso de arqueologia agora no NASP. E estarão vindo professores do exterior, a Josh Magnus, que é uma das maiores arqueólogas israelenses da atualidade, o professor Randall Yanker vai estar lá. Vai ser agora, até se o pessoal quiser, depois eu posso convidar também lá para o pessoal se inscrever. E mesmo sendo acadêmico, o leigo pode ir, pode assistir. Nós vamos estar trazendo arqueólogos e vamos falar de arqueologia e publicamos material. E esse congresso, olha, ainda eu acho que as inscrições vão ser até outubro. Ó, tá lá, olha. Pessoal, se colocar a câmera aí no QR Code, vai saber ali Tá aí, os ó. que estão... Congresso Internacional de Arqueologia. Vai ser de 3/10 até o dia 3/11. Agora, as inscrições só vão até agora, dia 15 de outubro. A gente tem que encerrar as inscrições. E é uma maneira de a gente mostrar o seguinte: eu creio na Bíblia e a Bíblia tem muita espiritualidade, mas eu também sou um acadêmico. Boa. As coisas conversam Pra provar muito pro bem. Sami. Tá na história e tá na fé. O Sami, ele não acredita Quer os dados. no livro sagrado. Ele quer a planilha de Ele Deus. quer A o selfie de arqueólogo. Moisés. Se um arqueólogo, qualquer arqueólogo, o pior for lá e falar é real, aí ele acredita. Olha como é que é. Se comigo em Israel, ele vai mudar os conceitos. Nós vamos lá. Vamos lá. O Zuzu foi lá, ele fica só naquela Gordon Beach. Sabe a Gordon Fiquei em Beach? Tel Aviv, Você foi ficou em Gordon Beach. maravilhoso. O único lugar que ele vai ficar na prainha em Não, foi Gordon pra Beach. Jerusalém. Inclusive depois, sabe um assunto interessante que a gente tem pouco tempo? A reconstrução do a possibilidade de reconstruir o Templo de Salomão. Sim. Tem uma parte privatizada, depois ele Tá aqui no Brasil. Ó, deixa eu só. Isso aqui eu faço questão de levar pra você, porque eu achei muito legal a sua ideia, que é o livro que tá à venda aqui, ó, pra você em todo o Brasil. Tem um jeito mais fácil pra você entrar aí e acessar o que você falou, que é cpb.com.br. Pra ficar bem fácil aí, cpb.com. Cada dia você vai ter aqui, olha só, o ateísmo prático, tem as descrenças. Para você sentar com a sua família, ou mesmo você acorda lá 7 de fevereiro, que é uma sexta-feira, viver para quê? Boa. Aí você tem aqui, ó. Sabe o que me estimulou a escrever isso? Muito legal. A depressão que eu passei. Sério? É. Porque quando você tá no fundo do poço, às vezes o que você mais quer é uma palavra de consolo. Opa. Sim. Você não quer resposta esclarecedora, mas você quer pelo menos alguém que fala assim, cara, não desanima não. É isso aí. E como ajuda isso, bicho? Exatamente. Eu quero simplesmente dar para alguém o que eu já recebi.
Pô, muita gente legal. pode pensar, é só mexer, ele tá vendendo o livro dele. Não, gente, pode ficar tranquilo, o livro não é o que faz você ficar rico não, viu? De jeito nenhum. Sim, o livro não é não, mas entra lá, é muito legal, achei muito legal e é uma coisa que vai ajudar muita gente. Obrigado, viu? Obrigado aqui pelo livro, tá aqui, ó. Entra lá e tem um museu também que é show de bola, que é o mab.unasp.edu.br para você poder aí curtir também. Obrigado, Rodrigão. Emílio, Show de bola. Obrigado Valeu, mesmo. galera. Um abraço pra vocês.